Olá, pessoal. A semana tem sido marcada pela volatilidade causada pelas tarifas do governo de Donald Trump, que elevou as taxas da China, por exemplo, para 125%. Mas na quarta-feira ele anunciou uma pausa ali de 90 dias para países que não anunciaram retaliações. Então, como que isso mexeu com as bolsas globais e com os ativos brasileiros, principalmente o câmbio? Confira agora no Radar da Semana. E para falar aí dessa reviravolta das bolsas globais, né, principalmente na quarta-feira, que a gente viu o S&P 500, acho que subindo 9%, né? Foi exatamente. Estamos aqui com o Vitor Mello. Tudo bem, Marcele? Álvaro, um prazer, sempre um prazer estar aqui. Vamos detalhar o que aconteceu, né? Foi de vários pregões consecutivos de baixa para 9 de alta, loucura, né? Tem sido dias animados, para dizer o mínimo, né? Subiu quase 10%, terceira maior alta desde a Segunda Guerra Mundial. As outras duas tinham ficado em 2008. Quando a gente está falando do Nasdaq, on record, é a segunda maior alta. Então, perto de 12,5%. Então, de fato, foi um dia de risk-on bastante atípico. E para falar dos efeitos aqui no Brasil, né, como falei ali do câmbio, a gente está com Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG. E Álvaro, a gente estava falando, o dólar também foi uma loucura aí nos últimos dias, né? Então eu acho que acaba sendo a variável erro, né, de quando você tem uma incerteza muito grande, sobretudo no comércio internacional. E, acho que ele só replicou a volatilidade que aconteceu nos treasuries americanos, no DXY, nas commodities, e obviamente que o real acabou sentindo essa oscilação toda, né? Foi logo ali, depois do dia 2 de abril, o dólar bateu 5,60, foi isso? Depois ali do Liberation Day, no dia seguinte, se não me engano, na quinta-feira passada, né, bateu 5,60 em algum momento do tempo. No dia seguinte, a gente já viu o câmbio para 5,90. Na última semana, né, essa que a gente chegou a uma barreira dos R$6. Voltou agora para 5,85. Então, assim, isso já era difícil fazer qualquer tipo de previsão de câmbio, né? Agora está mais desafiador ainda. Então, vamos entender tudo isso, né? Vamos lá. Então, eu queria entender primeiro, Vitor, o que aconteceu ontem, né? Você já falou ali um pouquinho a terceira maior alta em um dia, desde só perdeu para 2008, né? E eu vi ali também, que você até mandou no teu mailing ali, o VIX, que é o índice, né, que mede a volatilidade do mercado, ele também despencou ontem, né? Então, o que aconteceu? E, Vitor, essa pausa das tarifas anunciadas ali pelo Trump de 90 dias, ela tirou parte das incertezas da mesa? Foi algo momentâneo? O que foi? Tirou parte das incertezas da mesa, acho que não todas, mas tirou uma parte relevante das incertezas. Acho que quando o Trump estava todo mundo esperando esse dia, né, o Liberation Day, o dia da liberação que o Trump anunciou tanto desde o início do mandato dele, que seria no dia 2 de abril. Está todo mundo muito ansioso para saber o nível das tarifas, até porque a gente teve um vai e vem de tarifas muito grande nos primeiros dias do governo Trump. Dito isso, quando o Trump anunciou que teria um baseline, né, para todo mundo de 10% de tarifas, o mercado até reagiu muito bem no momento. Ele chegou a subir 3,5% no aftermarket. E depois, quando ele trouxe aquele agora famoso quadro, né, imenso de quanto nos cálculos do governo americano os países cobravam de tarifas contra os Estados Unidos, e que os Estados Unidos iam cobrar só metade disso, aí o mercado de fato começou a enxergar que talvez o cenário ele seria ainda pior do que o precificado inicialmente. O aftermarket naquele dia já foi muito ruim. Na sexta-feira, né, e aí na quinta-feira e na sexta-feira continuaram com performances muito ruins de bolsa, com uma queda de perto de 10%, justamente tentando entender um pouco mais dos riscos na mesa. E também, acho que a grande discussão em cima de tarifas, né, Marcele, é o nível dessas tarifas, porque no fim das contas os efeitos eles são relativamente conhecidos. Em tese você tem um choque de oferta, e em tese também você tem uma desaceleração econômica. A discussão ela é muito mais ao tanto que isso vai de fato bater ou não. E aí, obviamente, quando você tem um nível muito mais alto, você imagina que o efeito vai ser pior. Foi isso que o mercado começou a precificar. Quando a gente chega nessa quarta-feira e o Trump ele dá 90 dias de pausa, negociações um pouco mais longas, começa também a ser um pouco mais de visibilidade para o Scott Bessent, que tem sido uma voz, na visão do mercado, importante também. Alguns parceiros comerciais indo até os Estados Unidos, parceiros importantes, né, como o Japão, por exemplo, indo até os Estados Unidos para negociar.
E aí fica um asterisco importante, obviamente, da China. Então, voltando na tua pergunta, não tem muita dúvida que parte das incertezas elas acabam saindo da mesa ou diminuindo, se puder colocar assim, o que é refletido pelo VIX, né? A boa performance do S&P, que é onde o VIX se baseia, né? Ele mede a volatilidade das opções no S&P e acaba trazendo a mensuração para baixo, o que acaba sendo positivo. Fica ainda um ponto de interrogação dessa negociação com a China. Porque as tarifas para a China continuaram, né? Continuaram. Eu acho que quando a gente olha na última experiência recente com tarifas 2019, né, você teve um trade war ali com a China naquele momento também, né, você teve em algum momento alguma resolução desse conflito. Então, apesar de ter continuado, uma coisa é muito diferente, é você desgastar parceiros históricos desde a Segunda Guerra Mundial, de alguma maneira eventualmente tentar redefinir a ordem global. Outra coisa diferente é você talvez trazer uma memória muscular de uma trade war que já aconteceu em 2019. Obviamente que ninguém aqui é a favor de tarifas, acho que essa é uma outra questão, mas os riscos eles são diferentes. O tamanho dos riscos, o tamanho que essas coisas de fato elas vão permear os mercados, eles são muito diferentes. E Álvaro, vindo aqui um pouco para o Brasil, né, ontem, né, a gente falou ali da alta de 9% do S&P, a queda do VIX, o Ibovespa subiu 3% e o dólar caiu 2,5% só ontem. Então, você poderia detalhar um pouco aí essa trajetória dos ativos e como que, né, toda essa disputa tarifária pega aqui no Brasil, é muito indefinido ainda? Tá bom. Assim, acho que pegando um pouco do que o Vitor falou, acho que esse momento que a gente está vivendo, ela lembra um pouco essa Trade War 2019, né? E é muito curioso o que está acontecendo, porque o payoff final melhor para tanto China quanto os Estados Unidos não é uma retaliação contínua, né? Por isso que assim, a gente até como movimento de preço de ativo, seja bolsa, câmbio, é muito difícil ainda você dar uma sinalização do que deve ser uma projeção ou um valor-alvo se você não tem uma clareza final de que payoff eles desejarão no final dessa história toda, né? Assim, imaginando que serão racionais, tanto China quanto Estados Unidos, né? Aí começando pelos Estados Unidos, que liderou essa escalada tarifária, deveria, obviamente, ter um equilíbrio menor. A gente já viu quanto isso está impactando o próprio mercado americano. O próprio Elon Musk já colocou seu posicionamento bastante contrário a esse tipo de política, né? Que não tem sido nada racional, né? O Trump, por exemplo, chegou a ventilar a possibilidade da impossibilidade de navios chineses atracarem em portos americanos, né? E aí todo o setor agro foi para cima do Trump, assim, cara, como é que eu vou exportar minha soja? Então, assim, é muito difícil você querer dar um tipo de view quando não há muita racionalidade dentro das decisões dos principais agentes macroeconômicos. Para o Brasil, obviamente que não essa pausa na retaliação para outros países, claro que ela retira o risco e a gente acaba sendo beneficiado, mas querendo ou não, esse tipo de enfrentamento com a China não é bom para a gente, né? É um dos principais parceiros comerciais, né? É um dos principais parceiros comerciais em produtos que a gente é super importante, né, na nossa pauta de exportação. Então, vamos lá, contrato futuro do petróleo está em $62, o contrato futuro do minério de ferro de Singapura já baixou de $100 também, e tudo isso pressiona câmbio, por exemplo, né? Então, e traz, obviamente, e tem todo um impacto em atividade, crescimento, arrecadação, né, aqui dentro. Então, obviamente que não é um equilíbrio bom para o Brasil, tá? O que por outro lado pode, não por outro lado, mas o que pode continuar sendo um desafio, e esse seria, acho que, um cenário muito negativo para emergente, é a China, dado que ela vai ser super tarifada, ela começa a provocar uma desvalorização do yuan
para o produto dela ser mais competitivo. E se ela fizer isso, consequentemente, as moedas emergentes vão sofrer um baque enorme. Daí talvez a gente ache o 5,80 um câmbio muito barato. Então, assim, tem diversas possibilidades de reação que não estavam no radar nos últimos 2 ou 3 meses. Então, assim, é muito difícil mesmo, né? Agora, de novo, se todo esse ambiente é um grande teatro de negociação para voltar a um payoff de um pouco mais de equilíbrio do que a gente tem hoje, em tese os ativos deveriam destravar valor dos níveis atuais, seja no câmbio, seja na bolsa. Mas, de novo, né, a irracionalidade tem permeado as decisões americanas, sobretudo, e aí fica difícil imaginar a reação aqui dentro. Eu queria perguntar para o Vitor, quando as bolsas lá fora estavam em queda, estava todo mundo falando que era uma oportunidade de compra, né? Foi ali mesmo uma oportunidade de compra, essa discussão, né? O pessoal estava certo, porque depois a gente viu que o Trump voltou atrás e subiu. Como que foi? Marcele, essa pergunta é a pergunta que eu tenho mais recebido. Imagino. Recentemente. Só hoje foram 3 vezes. E, obviamente, essa é uma pergunta que ela é muito boa e que ela embute bastante incerteza até na resposta. Acho que o Álvaro ele foi muito feliz enquanto ele colocou que, de fato, você tem uma amplitude de saídas possíveis que fica muito difícil até, eventualmente, você elencar probabilidades. A gente, naturalmente, né, o ser humano, ele pensa numa curva normal. Isso aqui é um cenário base e aí você tem algumas caudas que podem acontecer. Talvez a gente esteja num cenário agora onde você não tem essa distribuição normal, né? Aquele sino bonito. Você tem, talvez um cenário um pouco mais com probabilidades iguais até para os extremos. Incluindo podendo ser uma normal, uma distribuição normal. Então, obviamente, é mais difícil responder. Agora, a nossa opinião aqui no banco, ela passa um pouco por meio de horizonte de tempo. Médio e longo prazo, a gente continua muito construtivo com as histórias de ações nos Estados Unidos. A gente ainda entende que os Estados Unidos têm diferenciais estruturais importantes, sejam eles demográficos, sejam eles ligados à inovação. Nos Estados Unidos se investe muito mais em inovação. Pesquisa e desenvolvimento mais CAPEX dividido pelo fluxo de caixa, os Estados Unidos investem 42%. Enquanto a Europa investe perto de 26%. E isso, historicamente, isso vai abrindo essa boca de jacaré que você vai efetivamente vendo mais inovações surgirem nos Estados Unidos. Então, estruturalmente ainda mais, temática muito positiva do nosso ponto de vista, a gente já falou sobre isso diversas vezes, inteligência artificial ainda lá. E uma possibilidade de cenários muito grandes no curto prazo. Olhando para o longo prazo, aí você começa a ver alguns valuations que eles começam a chamar muito mais a atenção das empresas americanas. Começa a ver, por exemplo, o Google negociando a 16 vezes lucro. Um desvio padrão abaixo da média histórica. A Nvidia negociando a 22 vezes lucro. Quase 2 desvios padrão abaixo da média histórica. O que significa isso? Basicamente, quando a gente está olhando um valuation de múltiplo, né, a gente tende a entender que as coisas elas deveriam regressar à média. E quando você avalia por desvios padrão, você também faz uma, como dizia meu professor de matemática antigamente, uma coxambração de achar que o cenário ele é uma distribuição normal. Quando você divide por desvios padrão, você está basicamente dizendo, olha só, a Nvidia, como está 2 desvios padrão abaixo da média histórica, 95% do tempo ela não negocia nesse patamar. Não negocia o que ela vale. Não negocia o que ela vale, ou não negocia a sua média histórica de 10 anos, aqui nesse caso aqui do que eu estou falando. A Amazon, que é um outro exemplo, né, que a média histórica do múltiplo da Amazon é alguma coisa como 33, 34 vezes lucro. Hoje ela está negociando a 23 vezes. A estrutura de capital é saudável, mas tem um pouquinho mais de endividamento que as outras. Mas 23 vezes lucro. É o menor patamar de preço-lucro que a Amazon negocia desde 2006, 20 anos. Então, o que no fim das contas esse valuation mais barato ele quer dizer? Ele quer dizer que você aguenta muito desaforo em termos de preço. Você aguenta eventuais quedas de lucro, eventuais quedas de receita, porque você já tem uma margem de segurança maior.
é um cenário um pouco diferente do que a gente vivia há um ano atrás, talvez. Os valuations eles estavam na média, um pouquinho acima. E, obviamente, se tivesse choques, como acabou tendo aqui, você poderia eventualmente sofrer um pouquinho mais. Então, hoje, além desse cenário aqui macro, que a gente ainda vê mais positivo até, obviamente, os entes econômicos eles se movem na margem. Você sai de um crescimento esperado nos Estados Unidos, na nossa visão, de 2,1 para 1,5, acaba pesando um pouco negativo, da Europa de 0,6 para 0,8, acaba de alguma maneira aqui olhando positivo, mas no fim das contas ainda é 1,5 contra 0,8. Então, a gente ainda continua estruturalmente mais positivo com os Estados Unidos, com o valuation agora do nosso lado. Então, olhando para o médio e longo prazo, a gente tá bastante construtivo. No curto prazo, que aí é onde a resposta ela fica sempre muito mais difícil, acho que não tem muita dúvida que vai ter muita volatilidade. O VIX, ele, como você muito bem colocou, 57 pontos, o nível mais alto dos últimos 5 anos, níveis de pandemia. Acho que os cenários eles são completamente diferentes, mas o nível da volatilidade das opções era um nível de pandemia. Então, você começa a ter um curto prazo que ele, de fato, ele é um pouco mais estressado. Agora tem um outro ponto, né Marcelo? Assim, você estar não investido, você sempre corre o risco de acontecer o que aconteceu ontem. De fato, a bolsa teve uma performance muito ruim na quinta, na sexta e na segunda. Na terça ficou menos 0-0. Na quarta, foi a terceira maior alta em um dia desde a Segunda Guerra Mundial. Mas abriu em baixa, né? Abriu em baixa. Voltou um pouquinho, exatamente. Voltou um pouco. Acho que até saudável. Não esperava também que fosse ter mais um dia tão forte. Então, você não estar investido também abre espaço para esse tipo de situação, né? Acho que a gente anedoticamente escuta alguns casos de clientes eventualmente que decidem sair nesse momento e etc. Então, permanecer investido com uma alocação bem feita, às vezes ajustando ao tamanho de risco que você aguenta no teu portfólio, é algo que para a gente faz muito sentido nesse momento. E uma alocação bem feita do ponto de vista de empresas de qualidade. Eu acho que isso a gente tem sido bastante enfático. São várias das empresas que a gente tem no portfólio, são empresas de muita qualidade. O que são empresas de qualidade, né? Alavancagem muito baixa, grandes barreiras de entrada, grande market share, poder de precificação alto. Dentro das Big Techs, você tem várias dessas empresas que possuem essas características e o setor de tecnologia da informação, por exemplo, ontem subiu 15%. Então, hoje a gente vê um diferencial entre o curto prazo que vai permanecer volátil, mas no longo prazo a gente ainda, médio e longo prazo aqui, a gente continua bastante construtivo para uma alocação em Estados Unidos versus outras geografias. E aquilo que você falou, né? O cenário tá volátil. A gente até brincou antes de começar. O Trump anunciou alguma coisa nova? Não, exato, né? Assim, cada hora muda, né? Cada dia muda. Cada hora muda, né? O meu receio é que enquanto a gente grava até soltar o podcast, sai alguma coisa nova que mexe tudo de novo. E algo que eu brinco sempre aqui nas conversas com os clientes, né? Que parece que tem 2 anos de governo Trump. Não tem 3 meses. Não deu 100 dias. Não deu 100 dias, não tem 3 meses. Vai fazer 3 meses no dia 20 de abril. Então, assim, de fato, você tem um cenário muito volátil. O mercado, ele está talvez muito mais do que no governo Biden, negociando muito mais headline. Obviamente, isso tem um aumento da volatilidade. Por outro lado, você pode olhar também o copo meio cheio de que isso abre oportunidades em ativos excelentes. A gente não está falando de ativos de eventualmente baixíssima qualidade ou baixa qualidade, com risco de emergente, com baixo poder de precificação, com negócios que podem ser disruptados. A gente está falando de negócios do calibre dos que eu citei aqui. A Microsoft, por exemplo, um outro player que eu não citei, mas também com valuation atrativo, a Amazon. Acho que é uma pergunta, né, Marcelo? É um ponto super interessante que a gente fica o tempo todo se perguntando aqui. Uma grande parcela desse podcast é isso, o que vai mudar? Como é que vai estar o cenário amanhã? Como é que vai estar depois de amanhã? Mas tentar enxergar nesses momentos o que não vai mudar talvez seja tão importante quanto. Porque eu não imagino que, pelo menos num horizonte visível, 3 anos aqui, alguém vai parar de usar o Office para usar Linux, para dar um exemplo, porque o imposto subiria 20%. O subscription sairia de $15 para $17. Não imagino que nenhuma empresa vá parar de usar o cloud da Amazon agora, justamente também por um eventual
aumento de tarifas. Então, tem coisas que elas não vão mudar. Sim. E esse não vai mudar é onde a gente tenta achar essas principais oportunidades. Não quer dizer que não vai ter volatilidade, não quer dizer que possa cair. Agora, olhando historicamente para o longo prazo, acho que essa volatilidade ela abre algumas oportunidades interessantes. E Álvaro, você tem um relatório ali mensal, o Asset Strategy, né? Então, quero te perguntar, qual a dica que você dá para o investidor aí nesse cenário atual? Porque eu acho que, né, tem muita incerteza. O relatório saiu no começo do mês, né, antes do anúncio ali das tarifas, mas qual dica aí que você dá para o investidor? Então, ontem a gente, vendo a reação do mercado no início, ali pela manhã, a gente estava até pensando em escrever uma nota sobre as reações, né, da importância de estar aplicado, a importância da diversificação, de como isso minimizam perdas, né, você tem numa diversificação menos volatilidade, essa história toda, né? E aí, algumas horas, acho que eu estava terminando essa nota, aí veio a notícia do Trump, e aí o mercado voltou, e eu não vi a necessidade de escrever, porque ficou claro, assim, a importância, de novo, de continuar aplicado. Então, essa é a dica, assim, você ter uma diversificação de portfólio, estando confortável com essa estratégia, você vai ter menos volatilidade, e você vai sofrer menos quando o mercado cai, vai capturar um pouco menos quando o mercado volta, mas você vai ter um sono muito tranquilo com preservação de capital. Acho que no fim do dia esse é o papel ali do Asset Strategy. Como o Asset ele é uma carteira teórica doméstica, a gente continua sobrealocado em pós-fixado, entendendo que esse custo de oportunidade ele é muito elevado para você não ficar ali, né, ter uma taxa muito alta com uma volatilidade muito baixa. E estruturalmente, nossas posições de PCA+, elas já são bastante elevadas também, com uma duration ali de 4,5 a 5 anos, que é um pouquinho mais curto que o IMAB. E para a Bolsa, a gente está subalocado, Bolsa Brasil, no caso. Né? A gente, esse primeiro trimestre, teve uma recuperação muito, muito importante, mas a gente acha que essa combinação de incerteza global com juros altos aqui no Brasil deveriam, digamos assim, o output para renda variável não deveria ser tão atrativo. Tá? A gente continua com essa leitura daqui para frente. Para posições lá fora, aí o Global Asset Strategy que o Arthur escreve todo mês também, acho que ele detalha muito mais as nossas posições para fora, e aí lá no BTG Content, acho que os dois relatórios estão muito bem detalhados ali da nossa estratégia. Sim, coloco o link aqui na descrição para facilitar. Vender o peixe aqui. Né? Não é? Exatamente. E acho que manter a calma, né? Se ninguém entrar em pânico ali e sair. Não, sim, de novo, eu acho que o que o Vitor explicou da volta do mercado tão rápido, assim, mostra o quanto você está uma composição de um portfólio local e doméstico, local e externo, ele é fundamental para você capturar oscilações de regiões, oscilações de moeda, né? Assim, então, acho que se você seguir o que a gente está colocando, eu e o Arthur ali, e no stock picking o que o Vitor faz, você vai estar muito bem posicionado, com pouca volatilidade, vai conseguir surfar esse ambiente mais arriscado.